O que é santificação segundo as Escrituras? O crente, ele pode ser totalmente santo nesta vida? Será que nós temos alguma participação no processo da santificação? Graça e paz, aqui é a Kátia Pereira do canal Fundamentos Fé e Prática e eu estou muito feliz de estar aqui com você para mais um vídeo. E se esses vídeos têm abençoado a sua vida, eu vou te pedir um favor. Compartilha com outras pessoas, assim você também vai estar evangelizando. E não se esquece de curtir os vídeos e de se inscrever no meu canal. Nós estamos numa série de vídeos com o tema salvação, um assunto de extrema importância que gera muitas dúvidas na cabeça de muitas pessoas. E nós já tivemos 4 vídeos. No primeiro vídeo nós falamos o porquê que o homem precisa de salvação. O segundo vídeo nós falamos o que é regeneração. No terceiro vídeo nós falamos sobre a conversão, o arrependimento e a fé. E no quarto vídeo nós abordamos o que é justificação. Agora neste vídeo nós estaremos vendo mais um tema dentro do estudo salvação, que é a santificação. No vídeo anterior nós estudamos o primeiro aspecto da salvação, que é o crente é salvo, que abrange o aspecto da justificação. E no vídeo de hoje, nós estudaremos o segundo aspecto da salvação, que é o crente está sendo libertado do domínio e do poder do pecado, que abrange o aspecto da santificação. A semana que vem, nós teremos o último vídeo nesse tema da salvação. Nós estudaremos o terceiro aspecto da salvação, que é o crente será plenamente salvo, que abrange o aspecto da glorificação. E eu te convido a não perder, que será uma bênção. O crente justificado por Jesus, ele está salvo, mas ainda ele possui uma natureza carnal. Ele deseja sim a vontade de Deus, mas nem sempre ele consegue. E a busca da realização da vontade de Deus, ela é chamada de santificação. A santificação, ela é uma parte da aplicação da redenção, que é uma obra progressiva e ela continua por toda a nossa vida aqui na Terra. Também ela é uma obra ao qual Deus e o homem cooperam. Cada um desempenha um papel distinto. E essa parte da aplicação da redenção, ela é chamada de santificação. E ela ocorre logo no início, quando a pessoa se converte, ou seja, no início da vida cristã. A santificação, ela é uma obra de Deus, porém, o homem ele é constantemente exortado a trabalhar e também a crescer nas questões da santificação, se tornando cada vez mais livre do pecado e semelhante à imagem de Cristo. Santo quer dizer separado, é viver uma vida santa, é se afastar das coisas pecaminosas deste mundo. Por enquanto, o pecado ainda ele está presente no nosso viver diário. Porém, um dia nós viveremos em um lugar onde não haverá nenhum resquício do pecado, que é na Nova Jerusalém Celestial. Em João diz, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, assim como Ele é, o seremos. Qualquer que nele tenha essa esperança, purifique a si mesmo como Ele é puro. E algo interessante na santificação é que a santificação é uma condição interna. Ela é de dentro para fora. E a santificação, ela continua por toda a vida. E nós cooperamos com ela. Ela não é perfeita nessa vida. A santificação, ela pode ser maior em algumas pessoas do que em outras. Ou seja, umas pessoas podem estar mais santas, mais perto de Deus, com mais comunhão com Deus do que outras. Quando que se inicia o processo da santificação na vida de um cristão? A santificação, ela tem um começo definido na regeneração, que é uma mudança moral que ocorre no início da vida cristã, no momento em que a pessoa aceita Jesus como seu Salvador. Paulo fala,
Uma vez nascido de novo, não podemos continuar no pecado como um hábito ou como um padrão de vida. 1 João 3,9. Porque o poder da nova vida espiritual em nossa vida impede de nos rendermos a uma vida de pecado. Esse passo inicial da santificação envolve uma ruptura com o poder predominante do pecado, bem como o amor ao pecado também, para que o crente não mais seja regido e nem dominado por ele e não ame mais o pecado. Paulo diz assim: também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6,11. Paulo fala aos romanos que não deixe que o reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E também diz: nem ofereçais cada um dos vossos membros do vosso corpo ao pecado, como um instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus por meio da virtude do poder do Espírito Santo e de Cristo ressurreto, e nunca seremos capazes de dizer: eu estou completamente livre do pecado, porque a nossa santificação, ela nunca se completará nesta vida. Mas por outro lado, um cristão, ele nunca deve dizer, por exemplo: este pecado me derrotou, eu desisto. Faz tantos anos que eu tenho um péssimo temperamento e eu terei até o dia que eu morrer. As pessoas vão ter que me aceitar do jeito que eu sou. Dizer essas coisas seria o mesmo que dizer que o pecado foi vitorioso. É permitir que o pecado reine sobre o nosso corpo. É admitir a derrota. É negar a verdade das Escrituras que nos falam: assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. É negar a verdade da Bíblia que nos diz: o pecado, ele não terá domínio sobre vós, em Romanos 6,14. A santificação, ela pode ser aumentada ou diminuída? Ou a santificação, ela é igual para todos? A santificação, ela pode ser analisada e ela também pode ser medida, e ela pode ser aumentada e diminuída ao longo da caminhada, mas ela só se completará totalmente na vinda de Cristo, quando receberemos o corpo glorificado. Durante o tempo que eu e você viver aqui nessa terra, eu posso ser mais ou menos santo, mas totalmente santo somente na glorificação. Então, nós compreendemos que a nossa santificação, ela não se completará antes que o Senhor Jesus Cristo, ele retorne e que ressuscitemos, porque nós esperamos a vinda do Senhor Jesus do céu, quando ele o transformará, o nosso corpo de humilhação, para um corpo semelhante, o corpo de sua glória. E é na sua vinda que seremos vivificados com um corpo ressurreto. E então iremos levar conosco plenamente a imagem do celestial. Veja bem, na trajetória da santificação, às vezes muitos crentes avançam, porém outros regredem, porque às vezes alguns crentes eles recebem um mau discipulado na sua igreja. Às vezes ele não tem uma boa comunhão cristã e até mesmo não presta atenção no estudo ou na palavra de Deus. Ele pode realmente passar muitos anos com bem pouco avanço na santificação. Mas isso não é certamente um modelo normal e esperado na vida cristã. É de fato algo bastante anormal. O crente precisa santificar-se cada dia mais. Embora a santificação nunca se completa nesta vida, podemos enfatizar que ela nunca deve ser deixada de aumentar nessa vida. Tenha convicção que, de fato, quanto mais santificado for a pessoa, mais conformado à imagem do seu Criador ela será. E quanto mais profunda for a sua percepção da majestade de Deus, tanto maior será a intensidade do seu amor por Deus. E foi Jesus Cristo que conquistou a santificação para nós. Paulo, ele diz que Deus fez com que Cristo, ele nos tornasse sabedoria, justiça e santificação
e redenção. Jesus Cristo foi Ele que conquistou a santificação para nós. E no processo da santificação, Jesus Cristo é também o nosso exemplo, porque corremos a carreira da vida olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E em João 2,6 diz: aquele que diz que permanece nele deve andar também assim como ele andou. E é o Espírito Santo que produz em nossas vidas o fruto do Espírito. E é também o Espírito Santo que produz santidade dentro de nós. A beleza e a alegria da santificação. A santificação, ela nos traz alegria. E quanto mais crescemos à semelhança de Cristo, tanto mais experimentaremos a alegria e a paz que são parte do fruto do Espírito. Paulo diz que à medida que nos tornamos cada vez mais objeto da santificação a Deus, temos o fruto do Espírito. Temos o nosso fruto para a santificação. E para concluir, nós cremos que a santificação é o processo pelo qual, de acordo com a vontade de Deus, somos feitos participantes de sua santidade. É uma obra progressiva que se inicia na regeneração e que é continuada nos corações dos crentes pela perseverança do Espírito Santo, o confirmador e confortador no uso contínuo dos meios indicados, especialmente a palavra de Deus, o exame próprio, a renúncia, a vigilância e a oração. E para concluir, eu quero deixar uma meditação para vocês que se chama A Prata Purificada. Um grupo de mulheres estudava o livro de Malaquias, quando no capítulo 3 elas se depararam com um assunto do qual nada sabiam, que é esse: e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Esse verso as deixou intrigada, pois elas não conseguiam entender o seu significado quanto ao caráter de Deus. E uma delas, porém, se ofereceu para tentar descobrir como se realizava o processo de refinamento da prata até a próxima reunião. Então ela entrou em contato com o ourives e marcou o horário com ele. E não disse nada sobre o motivo de sua curiosidade, mas ainda assim conseguiu convencê-lo de deixá-la presenciar o seu trabalho com a prata. O homem colocou um pedaço de metal sobre o fogo e o aqueceu, e explicou que no processo do refinamento devia-se manter a prata no meio do fogo, onde as chamas eram mais quentes, de forma a queimar todas as impurezas. Ela então perguntou se era verdade que ele tinha que se sentar em frente ao fogo enquanto a prata estivesse sendo refinada. E o ourives respondeu que sim, pois tinha que ficar olhando o tempo todo para a prata, para evitar que ela fosse destruída pelo fogo. E a mulher então perguntou: como você sabe quando a prata já está purificada? E o ourives respondeu: ah, é fácil. Quando eu vejo a minha imagem nela, ela está purificada. No processo da santificação, nós somos como uma prata na mão do ourives. Quanto mais nos purificamos, mais a imagem de Cristo nos tornamos. E as pessoas podem ver que temos uma vida mais santa, mais parecida com Cristo, quando a imagem de Cristo se reflete em nossa vida. E eu agradeço a sua companhia comigo neste vídeo. E ficam todos na graça e na paz do Senhor Jesus. E um forte abraço a todos vocês.